Olá, pessoal! Na seguinte aula, a gente vai fazer uma titulação de uma solução de ácido forte por uma solução de base forte. Esta é a prática número 11 do Laboratório de Química Geral, QAM 107. Os ácidos e bases. Antes de começar, vamos a falar de algumas definições. Uma delas é os ácidos e as bases fortes. Sabemos já da química geral que os ácidos e as bases fortes são, em solução aquosa, elas geram eletrolitos fortes, ou seja, que uma vez colocado um ácido ou uma base forte, ele irá formar íons em solução. A substância se transforma completamente em íons. Por exemplo, temos aqui a base hidróxido de sódio. Uma vez colocada em água, ela vai gerar esses dois íons, o íon sódio e o íon hidróxido. No caso do HCl, ele vai gerar Cl-, o íon Cl-, o cloreto e o íon hidrônio, ou o íon hidrogênio. Então, no primeiro caso, o NaOH, o hidróxido de sódio, é um composto iônico que acontece quando colocado em água, os íons separam. Então, nesse caso, falamos que há uma dissociação. Dissociam esses íons e formam íons Na, íon sódio e o íon hidróxido. No caso do HCl, vemos aqui uma imagem do lado direito. O HCl é uma molécula gasosa que tem uma ligação covalente que mantém unido o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. Uma vez colocado em água, ele quebra as ligações covalentes. Então, todas as ligações que mantêm unidos esses átomos se quebram e formam os íons. Todas as moléculas de HCl quebram as ligações, a ligação covalente, e formam os íons H e Cl. A reação entre uma base e um ácido forte, base forte e ácido forte, vai gerar um sal. Neste caso será o sal NaCl, e a reação entre o OH e H+, vai gerar água. Então, a reação entre uma base forte e um ácido forte vai gerar sal e água. Para esse experimento, também devemos lembrar da constante iônica da água. Sim? Lembrem que ela rege a concentração dos íons H+ e o H- em soluções aquosas. Outras relações que devemos ter presentes são as do pH e pOH, e a relação dos íons H3 ou mais e o H- em soluções ácidas, neutras e básicas, assim como estão aqui. Também devemos lembrar que na química, os ácidos fortes mais comumente usados podem ser monopróticos, ou seja, aqueles que geram um equivalente de H+, ou dipróticos, aqueles que geram dois equivalentes de H+, como no caso do ácido sulfúrico. Então, devemos lembrar muito bem que acontece quando colocamos uma determinada quantidade de material de HCl, por exemplo, ácido clorídrico, em água, e quando colocamos a mesma quantidade de matéria do ácido sulfúrico. No segundo caso, dos ácidos dipróticos, que corresponde ao ácido sulfúrico, ele vai gerar o dobro de equivalentes de íons H+. As bases fortes mais comuns, elas são geradas a partir de metais alcalinos. Vemos aqui alguns exemplos: hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, e de metais alcalino-terrosos,
como o caso do hidróxido de cálcio. Lembrem que o cálcio é um íon que tem carga 2+. Portanto, para neutralizar esse estado de oxidação do cálcio, são necessários 2 grupos de hidroxila. Com respeito à titulação que vamos ver hoje, é necessário um sistema como mostrado aqui nesta figura. Uma bureta que está num suporte universal. Nessa bureta é colocada o titulante, que seria uma solução do ácido ou da base de concentração conhecida. Esse titulante é adicionado ao titulado. Se nós temos aqui na bureta o titulante fosse uma base de concentração conhecida, o titulado deve ser um ácido, que estaria junto com o indicador. O volume desse titulado deve ser conhecido. Normalmente a concentração é desconhecida. Com este sistema podemos determinar a concentração desse ácido ou de uma base. Normalmente a bureta é enchida completamente. Aqui a bureta está graduada e nos indica quanto volume de base ou de ácido de concentração conhecida é adicionado. Para estabelecer o ponto de equilíbrio, então, utilizamos um indicador. Se graficamos o pH desta solução do titulado em função do volume de NaOH que é adicionado, obtemos um gráfico que tem um perfil similar a esse daqui. E aí podemos reconhecer quatro regiões. O primeiro seria o pH da solução antes de adicionar NaOH. Então, como é um ácido forte, o pH está bem abaixo. Depois, começamos a adicionar NaOH e observamos que na adição de NaOH, o pH inicial muda lentamente. Posteriormente, chegando ao ponto de equilíbrio, que é próximo de 7, a variação do pH com volumes pequenos de NaOH é muito forte, muito grande. Sim? Então, o ponto de equivalência pode ser determinado utilizando diferentes corantes, principalmente aqueles que mudam a cor da solução na faixa de pH próximo de 10 até 4. Então, qualquer indicador que mude a cor das soluções nessa faixa de pH pode ser utilizado para determinar o ponto de equivalência. E após do ponto de equivalência, então, vamos a ter um excesso de íons OH, que será devido ao excesso de NaOH que foi adicionado nessa titulação. Então, lembrando novamente, antes do ponto de equivalência, teremos uma solução ácida. No ponto de equivalência, pH 7, a solução é neutra e após do ponto de equivalência, a solução será básica. Na parte experimental, o primeiro experimento que vamos a realizar será colocado na bureta NaOH de concentração 0,1 mol por litro. Esse vai ser nosso titulante. No Erlenmeyer será colocado 10 ml de ácido clorídrico de concentração desconhecida, mais um indicador, algumas 2 gotas do indicador. Como o ponto de equivalência, a quantidade de material deve ser igual, podemos utilizar esta equação. Em azul está representado a quantidade de matéria da base e em vermelho a quantidade de matéria do ácido. Então, quantidade de matéria vai ser o volume 1, que será o volume gasto, que pode ser determinado pela graduação dessa bureta. Concentração 1, que será a concentração do NaOH,
E deve ser igual essa quantidade de matéria à quantidade de matéria de HCl que nós temos aqui, ou de H, que será volume 2, que nesse caso será 10 ml, vezes a concentração 2, que será a concentração do HCl, que será a nossa concentração desconhecida. Isolamos a concentração 2 para determinar, portanto, a concentração do ácido. V1, já falei, ela será o volume gasto de NaOH. Nesta primeira parte, o perfil do gráfico de pH da solução do ácido em função do volume do NaOH adicionado vai ser similar àquele gráfico que vimos anteriormente. Na segunda parte, a bureta vai ser enchida com HCl, de concentração desconhecida, e no Erlenmeyer vai ser utilizado NaOH, de concentração 0,1 mol por litro. Nesse caso, vamos utilizar 10 ml. Significa que temos a quantidade de matéria. Já sabemos que em azul está representada a base. São 10 ml vezes 0,1 mol por litro. Aqui devemos mudar, não é necessário mudar este volume, porque utilizamos aqui o volume as unidades do volume, as mesmas unidades do volume. Com isso, eliminamos mililitros. Então, com isso, V1 será o volume gasto de HCl de concentração desconhecida. Esse volume vai passar a dividir aqui quando isolemos a concentração, para determinar a concentração do ácido. O gráfico, se analisarmos o pH desta solução, que é uma base, terá um perfil mais ou menos similar a este que nós estamos vendo aqui no gráfico. Sim? Este inicial, o pH da solução NaOH, 0,01 mol, é próximo de 13. Quando começamos a adicionar o ácido, ela muda lentamente até um valor de aproximadamente 11. E aí a mudança com volumes pequenos de HCl, a mudança de pH vai ser muito grande. Até a faixa do pH em torno de 3. Aí a adição de HCl novamente vai mudar lentamente. E por último, a parte 3, vamos utilizar na bureta, vai ser enchida com NaOH, de concentração 0,1 mol por litro. E no Erlenmeyer vão ser adicionados 10 ml de ácido sulfúrico de concentração desconhecida, mais um indicador. Lembrando que o ácido sulfúrico é um ácido diprótico, ou seja, gera 2 equivalentes de H3 ou mais. O perfil da curva vai ser similar, mas aqui o volume de NaOH tem que ser o dobro se a concentração do ácido sulfúrico for a mesma que aquela do ácido clorídrico de concentração desconhecida. Utilizamos a mesma fórmula. Os equivalentes da base devem ser iguais aos equivalentes do ácido. Daqui conseguimos determinar a concentração do ácido, que será C2, isolando esta equação, utilizando o volume gasto do NaOH. Bom, gente, vamos para a parte experimental. Aqui temos uma montagem de titulação. Então, temos duas garras, temos um suporte universal, temos uma bureta, onde é colocado o titulante. Nesse caso, vamos utilizar hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro, como titulante. E vamos utilizar uma solução de HCl de concentração desconhecida para determinar sua concentração.
E vamos utilizar azul de bromotimol como indicador. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é encher a bureta com ácido, com hidróxido de sódio. Nesse caso, devemos estar atentos a que a torneira esteja fechada completamente. E devemos cerciorarmos que a bureta esteja completamente preenchida pelo titulante. Então aqui normalmente ficam umas bolhas de ar que tem que ser eliminadas. Então para isso abrimos completamente a torneira. Nesse caso saíram completamente essas bolhas. Agora devemos cerciorarmos que o menisco da solução fique exatamente no centro. Então, despejamos algumas das gotas até o menisco tocar a linha do centro. Que algumas vezes é necessário utilizar uma folha branca. Pronto. Agora adicionamos 10 ml da solução de ácido clorídrico, da qual não sabemos a concentração, para poder determinar a concentração através da titulação com o ácido. Nesse caso utilizamos uma pipeta forada, levamos o menisco até a linha de aforo. Essas pipetas medem exatamente os 10 ml. Devemos cerciorarmos que todas as gotas do ácido sejam despejadas no vermelho. Para isso utilizamos esta válvula aqui. Então, nesse caso, temos os 10 ml de ácido clorídrico. Agora, adicionamos o indicador, que nesse caso é azul de bromotimol. Utilizamos uma ou duas gotas. Agitamos bem. Nesse caso utilizamos um Erlenmeyer, porque ele permite homogeneizar a solução. Então começamos a adição lenta de hidróxido de sódio e vamos agitando. Vamos utilizar uma folha branca para facilitar a visualização da cor dessa solução. Observamos que cada vez que cai uma gota, a cor da solução muda. Então aqui já podemos falar que estamos muito próximos do ponto final, o ponto de neutralização. Já podemos ver a cor ficou de amarelo, passou para um verde. Então esse seria o ponto de neutralização. Observamos a quantidade da solução de hidróxido de sódio, o titulante, que foi gasta para neutralizar essa solução. Nesse caso,
foi em torno de 7,8 ml. Vamos fazer o processo inverso. Utilizamos aqui na bureta uma solução de ácido clorídrico de concentração desconhecida e aqui colocamos o hidróxido de sódio que foi utilizado na primeira parte desta prática como titulante. A concentração do hidróxido de sódio é 0,1 mol por litro. Adicionamos também uma gota de açúcar de bromotimbol. Então chegamos aqui ao ponto de equivalência. Foram adicionados 12,7 ml. 12,7 ml. Agora vamos a titular uma solução de ácido sulfúrico, que também é um ácido forte, utilizando como titulante hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Nesse caso também vamos utilizar o açúcar de bromotimbol. Então já colocamos os 10 ml de ácido sulfúrico de concentração desconhecida. Já temos a bureta enchida completamente com a base e procedemos então à titulação. A primeira parte ela pode ser feita rapidamente. Aí adicionamos, podemos adicionar aqui mais uma gota. E observamos o ponto final, o ponto de neutralização na mudança de cor. Então, nesse caso, foram gastos 10,8 ml. 10,8 ml.